Boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso canal Estudando a Palavra. Se você já é inscrito, você sabe que nós estamos indo aí para a nossa quarta aula de introdução bíblica. Se você ainda não é inscrito, é a tua primeira aula, a primeira vez que você está aí vendo os nossos vídeos, eu te convido a se inscrever, a curtir, a compartilhar esse conteúdo para abençoar mais pessoas e também a assistir as outras aulas. Você consegue sim seguir esse conteúdo sem assistir as outras aulas, mas se você quer ter um conhecimento mais amplo de como se deu a formação da Bíblia, de toda a história dela, é bom que você assista. Bom, meu nome é Patrícia Moura e vamos dar início à aula de hoje. Nós vamos dividir aí a história de Israel em 9 períodos e hoje nós vamos falar de 4 períodos desta história. Então, vamos comigo para nós iniciarmos. Bom, então para nós começarmos essa aula, eu gostaria de, junto com você, orar por este momento. Ainda que seja uma aula online, mas que nós venhamos convidar o Senhor para estar conosco, amém? Meu Deus e meu Pai, eu te convido, Senhor, a preparar este momento para nós aprendermos da Tua Palavra, seja onde estiver esta pessoa, ó Pai, se estiver em seu trabalho, em sua casa, seja qual for o horário. Abençoa este momento na vida desta pessoa. Abra o seu coração como um solo fértil para receber a Tua Palavra e que venha produzir frutos em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos falar um pouquinho da divisão da história de Israel. Na última aula nós iniciamos falando desta divisão em 2 períodos que são períodos em que nós ainda não temos o povo de Israel, que foi o período antes do dilúvio e o período após o dilúvio. Quando nós falamos do período após o dilúvio, nós falamos lá naquela aula do dilúvio até a chamada de Abraão. E hoje nós vamos partir daí, porque Deus chamou Abraão para dele fazer uma nação, para dele separar um povo, santificar este povo através de suas leis, através da separação, através de rituais. Então Deus separou este povo para que no futuro, e até mesmo enquanto este povo ainda estava ali nos seus primeiros passos, que este povo viesse abençoar as outras nações. Como abençoariam? Abençoariam através do seu exemplo de vida, através da sua comunhão com Deus. Então nós falamos disto na última aula. E a história de Israel, desde a chamada de Abraão até Jesus Cristo, nós temos aí em torno de 2000 anos de história. E nós vamos ver que nós podemos dividi-la em 9 períodos. Hoje nós vamos falar sobre 4, que seria o período patriarcal, hoje, né? O período de Israel no Egito, de Israel no deserto. Vamos entrar também na conquista de Canaã e não vamos entrar agora nesta aula atual no período dos juízes. Hoje nós não vamos falar deles, vamos apenas falar destes 4 períodos. Então vamos lá. O período patriarcal, Deus chamou Abraão, como nós falamos na última aula, da descendência de Sem. Então ele era um semita, Deus o chama, ele desce para a terra de Harã junto com seu pai morre, então ele começa o percurso para ir a Canaã. Ele conquistou Canaã? Não. Mas Deus já havia declarado para Abraão que sim, aquela terra seria a terra de sua descendência. Deus chega a declarar para Abraão em Gênesis que a sua descendência seria levada para o Egito e era necessário que vivesse ali no Egito durante um período, mas Deus os tiraria de lá. Como que isso se deu? Sabemos que Abraão foi pai de Isaque, Isaque é pai de Jacó e Esaú. Jacó foi pai de 12 filhos, entre eles José, o filho predileto de Jacó. José foi vendido por seus irmãos
para na terra do Egito. Estamos fazendo um resumão aqui da história, que a introdução bíblica é apenas realmente uma introdução sobre a história da Bíblia contida nela. Mas resumindo, José vai para o Egito, fica na casa de Potifar, é preso até que ele se torna o segundo maior homem do Egito. José, junto ao faraó, começa a governar o Egito, governar entre aspas, porque José é como se ele fosse um embaixador, é como se ele fosse um representante de faraó, um governador do Egito, para que ele pudesse então manter o Egito durante aquele período de fome, de escassez. Lembrando que faraó havia tido sonho, José o interpretou à luz do que Deus havia lhe revelado, e o que Deus tinha mostrado era o quê? 7 anos de bonança, seguido por 7 anos de escassez. Nesses 7 anos de escassez, sua família começa a padecer em Canaã, porque Jacó está lá em Canaã, ainda como um peregrino na terra de Canaã. Sua descendência sua família começa a sofrer lá em Canaã, vai até o Egito, e nós conhecemos, resumindo essa história, José perdoa seus irmãos, compreendendo o plano maior de Deus, que era o plano realmente de proteger a nação de Israel. Ele traz a sua família para a terra de Gósen, e a sua família então tem a possibilidade de viver durante esse período de escassez que estava sobre a terra, sobre toda a terra. Então nós vemos como que Deus guia a história. Até mesmo os males que aconteceram a José foi um propósito divino, um propósito muito maior, um propósito de alcançar a descendência de Israel e protegê-la, livrá-la da fome. Então, o povo de Israel foi muito bem recebido. Mas ali em Êxodo, inicia falando que o faraó, que subiu ao poder agora, não conhecia José. Isso pode ter sido dado por alguns motivos. Primeiro, a Bíblia declara que já tinha morrido José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então, nós tínhamos aqui perdido um longo período de tempo, e este período pode ter influenciado no esquecimento. Um dos pontos mais aceitos é que na 15ª dinastia tenha sido o período em que José entrou no Egito. A 15ª dinastia do Egito estava sendo governada por um povo Ixo, que havia conquistado o Egito, tomado o poder dos antigos faraós e estava ali sobre o poder. Se assim foi, de fato os Ixos foram muito mais aptos a aceitarem o povo de Israel. Só que passada a 15ª e a 16ª dinastia do Egito, na 18ª dinastia, a história do Egito nos conta que Amós I tomou novamente o poder do Egito. Este não era Ixo. Este homem aqui vem da descendência de Cã, a descendência que até o princípio tinha o poder do Egito. Quando ele toma o poder e olha aquele povo, que também era de mistura semita, tão grande na terra do Egito, ele fica temeroso. Se lá atrás os Ixos já haviam tomado o poder, por que agora não tomariam também? Então esse faraó não conhecia José e já vinha de uma história em que tinha sido posteriormente conquistado. Ele precisa tomar provisões. Então o faraó ele vai lutar aí para destruir esse povo, porque é algo que já tinha acontecido anteriormente, ele não pode deixar acontecer novamente. Possivelmente, este foi Amós I, um dos faraós mais aceito pelos estudiosos como faraó que não lembrava de José. Nós estaríamos aí mais ou menos no ano de 1635 a 1491. Muitos arqueólogos eles apontam que o êxodo ocorreu em 1400. Então, se nós temos 40 anos aí no deserto, então pode ter realmente sido Amós I, o faraó que não conhecia José.
Enfim, essa é a história de Israel no Egito. Agora nós temos a história de Israel no deserto. Como que ela se deu? Logo depois que nós temos o faraó, que quer matar os meninos, que vem matando de fato os meninos, entra a história de Moisés. Moisés foi preparado na corte do Egito, acabou sendo levado até as mãos da filha de faraó, foi criado pelos seus pais. Você vai ver ali que a filha de faraó deixa sua mãe amamentá-lo. Era comum as amas na época criarem a criança da filha de faraó por 7 anos. Daí Moisés se lembrar que ele era um hebreu. É incrível o trabalho, né, que a sua mãe realizou, porque ela realmente implantou no coração de Moisés a fé dos hebreus. Ficou 40 anos no Egito sendo preparado e logo após 40 anos também no deserto. Mas antes que tudo isso acontecesse, nós temos provavelmente um outro faraó, o faraó do Êxodo. Temos alguns nomes que são levantados pelos estudiosos, como Tutmés III, é um dos faraós aceitos como faraó da época do Egito. Temos também Ramsés. Ramsés, ele é aceito porque a Bíblia fala da cidade que o povo vinha construindo, mas o nome em si não pode ser suficiente, porque às vezes a Bíblia coloca um nome que só para ligar o povo entender o que está sendo falado, a localidade. Por exemplo, na época de Abraão, lembra que falava Ur dos Caldeus? Na época de Abraão não era Ur dos Caldeus. Caldeus já veio lá na época da Babilônia. Então pode ser que isso tenha acontecido também aqui no livro de Êxodo. Mas enfim, um dos nomes muito aceito aí como faraó do Êxodo são esses. Pode ter sido Tutmés, pode ter sido Ramsés, como pode ter sido também Amenhotep. São esses os 3 nomes dos faraós possíveis da época do Êxodo. Deus envia as 10 pragas, a última praga, a morte dos primogênitos, foi a última em que de fato os egípcios clamaram para que o povo de Israel saísse de sua terra. Eles estavam ali enterrando seus filhos e os israelitas saindo vitoriosos e até mesmo enriquecidos, como foi a promessa de Deus feita a Abraão. Por que tudo isso está acontecendo? Vamos dizer que os íxodos ainda estivessem no poder do Egito. Não tinha por que os israelitas saírem do Egito. A terra era boa, eles estavam crescendo, mas quando houve uma escravidão, quando houve uma perseguição, nasceu no coração de Israel o desejo de sair daquela terra, o desejo de ir para aquela terra de promessas muito antigas. Então renasceu na verdade esse desejo. Então nós temos aqui aproximadamente 430 anos quando o povo já está saindo do Egito. E aí nós vemos o povo ir passando pelo Sinai, 3 meses após sair do Egito. Ali no Sinai ouvem a voz do Senhor, declarando que eles são um povo separado, que Deus quer fazer deles uma nação santa. Começam um percurso com o Senhor ali no deserto. Eles ficam durante 11 meses ali naquela localidade. E também um outro detalhe daqui é que antes que eles passassem, que houvesse abertura do mar, existia realmente um outro caminho para chegar a Canaã, um caminho muito mais curto, mas se eles pegassem aquele caminho, eles teriam que lutar logo. E imagina vocês, eram escravos saindo do Egito, com enfermidades, fracos, anêmicos, não estavam habituados à guerra. Se eles pegassem o caminho mais curto, eles morreriam, provavelmente. Mas quando eles vão para a beira do mar, tem que ocorrer a abertura do mar, entram no deserto, começam a se deparar com povos nômades, começam a guerrear gradativamente. Isso daqui já é um trabalhar de Deus. Deus sempre faz o melhor, ainda que o melhor de Deus seja um pouco mais longo, ainda que o tempo de Deus seja mais longo, sempre é o melhor. Deus sabe quando realmente estamos preparados. E Deus estava preparando a nação de Israel.
Agora, Deus queria que a nação de Israel ficasse 40 anos no deserto? Não, de maneira nenhuma. Deus não tinha esse tempo todo para a nação de Israel no deserto. Só que o povo de Israel, quando Moisés enviou ali os 12 espias, esses retornam falando que a cidade era boa, que a terra era próspera, mas que havia uns gigantes e que eles não poderiam vencer. O povo começa a chorar. Isso está ali em Números 13. O povo chora, o povo lamenta, quer levantar novos líderes e voltar para o Egito. E há uma palavra que o povo declara. O povo diz assim: melhor é que nós morramos aqui no deserto do que irmos até Canaã para conquistarmos. Olha o que o povo declara. Deus então fala com a nação que eles estavam prontos para apedrejar Josué e Caleb, que queria animá-los. Deus entra, intervém, fala. Deus iria destruir a nação ali. Moisés clama pela nação e aí Deus faz uma declaração: olha, tudo bem, eu não irei destruí-los, mas aquilo que eles declararam de morrer no deserto acontecerá. A murmuração e o que eles declararam sobre eles foi o que aconteceu. Não foi Deus amaldiçoando, não. Foram eles mesmos dizendo que melhor era morrer no deserto. A partir desse ponto, Deus fala: Moisés, volta. Volta e começa a rodar. E o povo fica agora andando em círculos no deserto, andando em círculo durante 38 anos. São 40 no total, que eles já estão no segundo ano quando isso acontece. 38 anos, andando, caminhando no deserto, e Deus declara: até que morra o último desta descendência, vocês não irão conquistar a terra. Então só passou Josué e Caleb, todos os homens de 20 anos para baixo, porque a Bíblia diz que toda aquele povo murmurou. Então todos de 20 anos, de 20 anos para cima, morrem no deserto, durante esse período de ficar andando em círculos, e de 20 anos para baixo são os que irão conquistar a terra posteriormente. Então nós vemos aqui quão grave é o pecado da murmuração. O pecado da murmuração declara que não confiamos no poder de Deus. O pecado da murmuração diminui Deus nas nossas vidas. Por isso Deus é tão severo quanto a esse pecado. Enfim, acaba-se então esse período. Esse período vai desde o livro ali de Êxodo até o final do livro aí de Deuteronômio, até Deuteronômio. Deuteronômio é a repetição, né? Então nós vamos ter toda essa história acontecendo durante este período da Bíblia Sagrada, esses livros da Bíblia Sagrada. E vem então a conquista de Canaã, que já é o livro de Josué. Eu vou falar apenas desta, né? Vamos fechar essa aula aqui para entrarmos no período dos juízes e monarquia na próxima aula. Mas quando você entra no livro de Josué, você já entra com a morte de Moisés, que ocorreu lá em Deuteronômio. Então, para fecharmos aqui primeiro esse período do deserto, vamos voltar um tiquinho. Como que acaba? Moisés morre ali nas campinas de Moabe. O corpo de Moisés desaparece. Lá no Novo Testamento explica melhor sobre isso, né? Falando que Satanás tentou tomar e veio o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, perdoe-me, e guerreia ali pelo corpo de Moisés. Enfim, mas ele morre sem entrar na terra da promessa. Ele não foi salvo? Não, irmãos, ele foi salvo, tanto que ele é um dos personagens que aparecem com Jesus Cristo lá no monte da transfiguração. Então Moisés foi salvo, ele só não entrou na Canaã terrestre, mas ele foi salvo. E nós vamos ver aí o povo conquistando ali o Monte Hermon, né? Aquela região. Essa região ela vai ser dividida entre algumas tribos até que Josué, junto com o povo, se encontra ali no Rio Jordão.
Isso ocorreu mais ou menos em 1451 a 1444, quando Josué lidera o povo de Israel. Deus vai separar Josué, porque antes de Moisés morrer, ele elegeu Josué como seu sucessor. E Josué dá início à caminhada da nova geração até Jericó. Moisés, lá em Deuteronômio, já está repetindo as leis para a nova geração, para aquela geração de 20 anos para baixo que permaneceu viva durante este círculo, no deserto. Moisés, em Deuteronômio, está repetindo as leis para essa geração. Ele morre e Josué lidera esse grupo até Jericó. Quando nós passamos o Rio Jordão, todo aquele milagre acontece, Deus já revelando a essa nova geração o seu poder, o seu sobrenatural. O povo entra ali em Jericó, começa a conquista, as muralhas caem, eles começam avançando, conquistando terras. Se você iniciar ali o livro de Josué, você vai ver isto. Contudo, eles não cumprem também a ordenança de Deus. Deus havia ordenado que eles deveriam conquistar toda aquela área da Palestina. Só que quando as tribos chegam a um certo ponto, eles vão parando, eles vão diminuindo esse vigor, essa chama de conquistar a terra da promessa. E eles não vão mais destruindo os povos que habitam ali, à sua volta, seus vizinhos. Eles param de destruir. É como se eles falassem, já está bom até aqui. Já está tudo bem, já estamos com uma área, já estamos com um pedaço de terra, está tudo ótimo. E eles vão parando. Só que isso daqui foi um sério erro, um grave erro. Porque Deus queria que eles conquistassem toda a terra, porque os povos vizinhos eram terríveis, eram idólatras, não só idólatras. Hoje a arqueologia, ela faz descobertas e fica assustada diante dos rituais que aqueles povos praticavam. Matavam crianças, imolavam crianças, eram cultos idólatras cheios de prostituição. Coisas realmente terríveis aconteciam, e é por isto que Deus ordenava que a nação de Israel conquistasse, destruindo esses povos, arrancando pela raiz o mal. Era isso que Deus queria. Quantas vezes na nossa vida nós não estamos oferecendo todos os territórios ao Senhor? Deus não pode governar só em uma parte da nossa vida. Toda a nossa vida, todo o nosso pensamento, todo o nosso coração, todo o nosso falar, todo o nosso andar precisa pertencer ao Senhor. Eu preciso avançar em conhecer ao Senhor, em deixar Deus governar a minha vida. Esses povos vizinhos que foram deixados por Israel ali, serviram de pedra de tropeço para eles. Esses povos vizinhos foram grandes perseguidores que com frequência destruíam suas plantações, com frequência matavam seus filhos, com frequência destruíam suas famílias. E nós veremos isso no livro de Juízes, que é a próxima aula. Então, hoje você aprendeu sobre 4 períodos da nação de Israel. Que períodos são esses? Período patriarcal, que vai de Abraão a José no Egito. Período no Egito, que vai da morte de José até o período em que Moisés entra naquela terra, em que Moisés é levantado ali, preparado ali para uma grande obra com a nação de Israel. Período de Israel no deserto, que é o período do Êxodo, em que começam as 10 pragas, em que Deus arranca Israel da terra do Egito, leva para o deserto, fornece-lhe a lei, entrega-lhe a lei para prepará-la como uma nação santa, separada. Ali no deserto, o povo de Israel aprende muitas coisas com o Senhor, mas infelizmente murmura, infelizmente reclama e é condenado a ficar dando voltas por sua própria murmuração.
E por fim, concluímos a aula falando da conquista de Canaã com Josué, que Deus tinha muito mais para fazer, mas eles pararam antes do tempo. Eles pararam de avançar e foi escolha também deles. Então, o que nós aprendemos hoje? Deus tem muito para fazer. Deus está sim no controle da história. Deus está no controle de toda a história, mas Ele quer cumprir a vontade dEle na sua história. Agora cabe a você permitir, cabe a você querer avançar com o Senhor, querer ir além com o Senhor, como Josué e Caleb foram. E eu espero que essa aula tenha servido de bênção para você. Eu espero mesmo que você comece a entender a história que há na Bíblia Sagrada e que você esteja comigo na próxima aula, que nós iremos concluir alguns períodos ainda da história de Israel. Então, na próxima aula, vamos falar do período dos juízes, monarquia, império dividido, você não pode perder. Se esse conteúdo lhe serviu para o seu conhecimento, curta, compartilhe, não deixa de compartilhar, vamos aumentar esse conhecimento da palavra do Senhor com mais pessoas, amém? Um abraço e que Deus abençoe a sua vida.